Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo da EBED. Eu me chamo Fernando Baltar e hoje nós vamos finalizar os nossos estudos sobre os agentes públicos. Nós já estudamos todas as características dos agentes públicos, é desnecessário que nós venhamos em aula a analisar e ler cada dispositivo da Lei 8.112, nós analisamos os aspectos gerais e agora nós vamos estudar o regime de aposentação dos servidores públicos. Primeiro, nós precisamos diferenciar quem são os beneficiários desse regime diferenciado de aposentadoria. Nós temos o regime geral de previdência social, que é o RGPS, e nós temos também um regime diferenciado, um regime especial de aposentadoria para os servidores públicos. Tudo isso previsto na nossa Constituição. Os beneficiários do regime diferenciado, do regime especial de aposentadoria, conforme vocês podem analisar aí na tela, seriam apenas os servidores efetivos e os servidores vitalícios. Significa dizer, aqueles servidores que ingressaram no serviço público através de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ainda aqueles agentes públicos, aqueles agentes políticos que mesmo sem concurso público ocupam o cargo vitalício. É importante a gente fazer essa relação entre a efetividade do cargo, que está relacionada à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas no caso dos cargos vitalícios, esses cargos podem ser ocupados mediante prévia aprovação em concurso público, como o cargo de juiz, como o cargo de promotor de justiça, como o cargo de procurador da República, mas alguns desses cargos vitalícios podem ser ocupados independentemente dessa aprovação, desse prévio vínculo do servidor com a administração pública mediante aprovação em concurso público. É o caso das vagas dos cargos de tribunais que são reservadas ao 5º Constitucional da OAB. Nessas situações e também dos membros do Tribunal de Contas da União e dos Estados e aqueles que possuem também dos municípios, também podem ser nomeados independentemente de prévia aprovação em concurso público. Então, esses servidores efetivos e servidores vitalícios, eles podem se aposentar, eles têm o direito de se aposentar com um regime diferenciado do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Muito cuidado com essa separação, porque seria equivocado que nós viéssemos a mencionar que os beneficiários seriam os servidores estatutários. Algumas apostilhas vêm apresentar que os beneficiados desse regime de aposentação especial seriam os servidores estatutários. Isso não é verdadeiro, porque nós já vimos que servidor estatutário abrange tanto o efetivo quanto o comissionado. O servidor comissionado, ele é servidor público, ele é agente público, ele é servidor público estatutário, mas como ele não ocupa um cargo público efetivo, ele ocupa um cargo de livre provimento e exoneração, ele não possui o direito de se aposentar pelo regime diferenciado, pelo regime especial dos servidores públicos. Esse servidor ocupante de cargo comissionado, ele é um servidor público estatutário, repito, mas ele irá contribuir e irá se aposentar para o regime geral de previdência social. Isso, obviamente, se ele for um servidor que ocupe exclusivamente um cargo comissionado. Os empregados públicos também, eles se aposentarão pelo regime geral de previdência social. Contribuem e se aposentam pelo regime geral de previdência social. Como requisito para a aposentadoria voluntária, nós temos como idade, para o homem, 60 anos de idade, para a mulher, 55 anos de idade. Tempo de contribuição que é exigido para o homem, 35 anos, para a mulher, 30 anos. Tempo de serviço público é exigido 10 anos para ambos os sexos e tempo no cargo, 5 anos para também ambos os sexos. Esses requisitos, eles são concomitantes. Significa dizer que o servidor pode ter 40 anos de contribuição, 30 anos de serviço público, 20 anos no seu cargo. Se ele não tiver 60 anos de idade, ele não pode se aposentar. Ao mesmo tempo, o servidor pode ter 60 anos, pode ter 65 anos e não ter o direito à aposentadoria voluntária ainda, porque falta preencher os demais requisitos estabelecidos na nossa Constituição. Então, todos esses requisitos devem estar presentes no momento da solicitação do direito do servidor se aposentar. Então, o servidor tem que ter, se homem, 60 anos de idade, tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição, tem que ter pelo menos 10 anos de serviço e 5 no cargo. Para a mulher, repetindo, nós temos a diminuição de 5 anos para a idade e para o tempo de contribuição.
Um parênteses que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte: nosso sistema previdenciário para os servidores ele sofreu sensível alterações com as emendas constitucionais de 2003 e de 2005, emenda constitucional 41 e emenda constitucional 47, de 2003 e de 2005, respectivamente. Mas nós vamos abordar o tema com as devidas nuances, porque alguns desses dispositivos constitucionais promovidos por emenda, eles ainda não foram devidamente regulamentados. Então, o que é que nós tínhamos até 2003? Até 2003, o servidor público ele poderia se aposentar recebendo os proventos da sua aposentadoria sem observar o limite do regime geral de previdência social. Então, o regime geral de previdência social ele possui um teto. Vamos aqui tentar arbitrar esse teto em algo em torno de R$4.000. É um pouco abaixo desse valor. Mas nós teríamos que vamos tentar trabalhar com um número redondo. Então, quem contribui para o regime geral de previdência social, contribui para receber no máximo R$4.000. E R$4.000 é o máximo desse benefício. Para o servidor público, ele contribui acima desse teto e recebe, então, acima desse teto. Esse foi o sistema que sempre permaneceu, sempre valeu no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, até 2003. Em 2003, o servidor público ele passa, para se aposentar, a também observar o teto do regime geral de previdência social. Isso tem que ser devidamente regulamentado. Nós vamos tratar disso quando abordarmos o regime complementar oficial de previdência do servidor. Peço paciência de todos vocês, daqui a pouco a gente entra nessa abordagem específica. Então vamos lá. Esses requisitos que nós analisamos agora, eles sofrem uma redução de 5 anos, e eu mencionei aí na tela que são 5 anos dos prazos supracitados para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Temos que fazer uma observação. A redução de 5 anos não ocorre para todos os prazos que nós mencionamos agora há pouco, mas sim para a idade e para o tempo de contribuição. Então, no caso do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, ou seja, aquele professor universitário de ensino superior, ele está excluído dessa proteção, desse privilégio constitucional, ele vai ter uma redução no limite de idade e no tempo de contribuição em 5 anos. Então, se homem, vou voltar aqui para que vocês possam perceber, se estamos tratando dessa exceção constitucional, o homem professor, ele vai se aposentar com 55 anos, a mulher professora com 50 anos. O homem professor vai se aposentar com 30 anos de contribuição, a mulher professora vai se aposentar com 25 anos de contribuição, com tempo de contribuição. Isso, repetindo também mais uma vez, desde que ele comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, se antes de ser professor ele exercia uma outra atribuição e contribuiu durante 10 anos, ele não pode somar esses 10 anos com o seu tempo de professor. Ou melhor dizendo, ele pode somar, ele vai somar, mas ele não vai ter o benefício da redução dos 5 anos. Para que ele obtenha esse benefício, é necessário que ele comprove tempo exclusivo no ensino fundamental, médio e infantil, ou infantil. Eu menciono aí em destaque que a lei, a Constituição, ela possibilita que a lei venha estabelecer prazos diferenciados para os servidores que desempenham suas funções em condições perigosas, penosas e insalubres. Ou seja, o médico, o bombeiro, o policial, o enfermeiro, ele deve ter um tratamento diferenciado, um tratamento privilegiado para os requisitos da sua aposentadoria. Nós vimos que o limite de idade, o mínimo de idade exigido pelo nosso legislador constitucional seria 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Muito bem, esses profissionais devem ter um tratamento diferenciado, devem ter prazos diminuídos, menos tempo de idade, menos tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. No entanto, esse dispositivo constitucional não se encontra devidamente regulamentado. Muitos desses profissionais têm buscado socorro junto ao judiciário para que o judiciário venha a suprir essa lacuna legislativa. Já decorrem vários anos de omissão legislativa por parte do nosso Congresso Nacional,
que deveria, através de lei complementar, disciplinar, regulamentar esse dispositivo constitucional. Trata-se de direito constitucionalmente amparado de todo servidor que desempenha suas atribuições em condições perigosas, penosas ou insalubres, de ter um tratamento diferenciado, um tratamento privilegiado. Deve, portanto, os prazos, os limites de idade e de tempo de contribuição serem minorados, serem amenizados para esses servidores, justamente em razão das condições dos seus trabalhos, em razão das características, da peculiaridade do exercício das suas atribuições. Mas eu vou repetir aqui, esse dispositivo ainda não se encontra devidamente regulamentado. Mas saibam, principalmente para a questão objetiva, que é direito constitucionalmente previsto. Como esse tema vem sendo abordado em concursos, nós temos aqui uma questão que foi extraída do concurso realizado para o provimento do cargo de juiz no estado do Sergipe. Foi considerada incorreta a seguinte assertiva: a Constituição Federal, em observância ao princípio da isonomia, veda a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Nós vimos que realmente essa assertiva está incorreta, porque analisamos aqui a situação, por exemplo, do professor do ensino infantil, fundamental e médio, que ele já recebe diretamente do nosso legislador constituinte um tratamento privilegiado, e nós vimos também que a nossa Constituição, ela remete para a lei complementar a competência para regulamentar esse privilégio também para aqueles servidores que desempenham funções perigosas, penosas ou insalubres. Então, a isonomia é dar o tratamento igualitário a todos os iguais, mas os desiguais devem ser tratados na medida de suas desigualdades. Com relação à aposentadoria por invalidez, nós temos que observar qual é a regra geral e qual é a exceção. A regra geral é que aquele que se aposenta por invalidez, ele receberá proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. Também quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto específico. A nossa Constituição, em sua redação original, ela previa que deveria ser levado em consideração o tempo de serviço. Há muito que nós acabamos com esse critério. Era um critério realmente que não fazia sentido. A aposentadoria ser levada em consideração o tempo de trabalho. Não. Para se aposentar, deve ser levado em consideração o tempo de contribuição. E hoje é o nosso sistema. Então, ele receberá proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. O que não significa dizer que se ele tiver trabalhado, por exemplo, um mês, que ele receberá necessariamente a proporção desse um mês. Algumas legislações, inclusive 8.112, dão um tratamento diferenciado, por exemplo, estabelecendo que receberá proporcionalmente um mínimo de 1/3, mas receberá proporcionalmente e não de forma integral. A exceção é a percepção de proventos na integralidade. Essa integralidade ela será devida se ocorrer um acidente de serviço. Se o servidor ele se aposenta por invalidez porque contraiu uma moléstia profissional, uma doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Atenção, não é qualquer doença grave, não é qualquer doença contagiosa ou incurável que dará ao servidor o direito de se aposentar recebendo proventos integrais. É necessário que a lei venha a estabelecer, venha a contemplar aquela enfermidade como sendo contagiosa, grave ou incurável. Então, não será a medicina quem irá estabelecer se o servidor terá direito ou não de receber os seus proventos de forma integral. Questionável até essa opção do nosso legislador constituinte, mas foi ela a opção escolhida. Então, o que é que nós temos? Que verificar se a lei ela prevê que aquela doença é uma doença grave, contagiosa ou incurável, se aquela é uma moléstia profissional, para que o servidor que foi acometido por essa enfermidade, que teve a necessidade de se aposentar, a impossibilidade de continuar exercendo suas funções, se ele vai receber proventos proporcionais ou integrais. Se essa doença, por exemplo, ela é contagiosa, ela é a razão da aposentadoria por invalidez do servidor, mas essa doença, reconhecida pela medicina como contagiosa, se ela não foi contemplada pelo legislador como sendo uma doença incapacitante contagiosa, então o servidor receberá proventos proporcionais e não integrais. No caso da pensão por morte, nós temos que também fazer uma diferenciação que foi promovida pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Até então, o pensionista ele recebia, ou a pensionista recebia 100% a título de pensão da remuneração ou do provento
do servidor da ativa ou aposentado. Em resumo, se o servidor falecia na ativa, nós íamos verificar qual era a remuneração desse servidor e o pensionista iria receber 100% do valor referente a essa remuneração. Se o servidor estava aposentado, o servidor aposentado recebe proventos e não remuneração, e o que ele recebia a título de proventos, os seus dependentes receberiam a título de pensão. Muito bem, isso foi alterado, isso foi modificado pela emenda constitucional. Agora, nós temos que verificar qual era o valor dessa remuneração, qual era o valor dessa aposentadoria, para verificarmos se o pensionista vai receber 100% ou um percentual inferior a esse. E agora, o nosso parâmetro vai ser sempre o teto do regime geral de previdência social. Então, se o servidor recebe até o teto do regime geral de previdência social, o seu pensionista vai receber 100% desse valor. Vamos arbitrar um valor para o teto do regime geral de previdência social. Não estou afirmando que R$4.000 é o teto. Estou afirmando que eu estou arbitrando em R$4.000 o teto do regime geral de previdência social, para que a gente possa fazer uma ilustração melhor do que nós estamos explicando. Então, se nós arbitrarmos em R$4.000 o teto do regime geral de previdência social, significa que o servidor público, efetivo ou vitalício, que venha a falecer, dará ao seu pensionista o direito de receber 100% da sua remuneração dos seus proventos. Porque se ele não recebe mais do que o teto, se ele recebe dentro do nosso arbitramento até R$4.000, até R$4.000 receberá o seu pensionista. Se ele recebia, por exemplo, R$3.500 de aposentadoria e ele vem a falecer, o seu dependente vai receber R$3.500 a título de pensão. No entanto, se o servidor ele recebe uma remuneração, uma aposentadoria que ultrapassa o teto do regime geral de previdência social, vai haver uma redução do valor devido, do valor a que faz jus o seu dependente. O dependente vai receber até 100% do teto do regime geral de previdência social e daquilo que ultrapassa, ele vai receber 70%. Vamos ter o cuidado aqui de não incidir 70% sobre o total, porque o resultado não será um valor que corresponderá à realidade. Explicando, se o servidor recebe 14.000 de aposentadoria e ele vem a falecer, o seu dependente não vai receber 14.000 a título de pensão. Nós vimos que ele vai receber 100% do valor previsto como teto, estabelecido como teto do regime geral de previdência social, que nos nossos exemplos nós estamos arbitrando em R$4.000, e do valor que excede aos R$4.000, do valor que excede ao teto do regime geral de previdência social, nós devemos verificar, nós devemos aplicar o percentual de 70%. O resultado somado com o teto vai dar o valor da pensão. Vamos colocar alguns números aqui para facilitar a compreensão. Então, arbitramos o teto em R$4.000 e mencionamos que o provento da aposentadoria do servidor é de R$14.000. O pensionista vai receber quanto? O pensionista vai receber R$4.000, que é o teto, e o que é que sobra? O que é que excede? Excede R$10.000. Vamos aplicar 70%. 70% de R$10.000 dá R$7.000. R$7.000 mais R$4.000 vai dar R$11.000. Então o pensionista vai receber 11.000 a título de pensão, enquanto que o servidor aposentado recebia 14.000 de proventos de aposentadoria. É como se o legislador ele retirasse daquelas despesas mensais daquela família aqueles gastos que eram do servidor ativo ou aposentado. É como se o legislador... o legislador ele arbitra essas despesas pessoais do servidor em 30% do que excede ao teto do regime geral de previdência social. Quem ganha até o teto vai passar para os seus dependentes 100% da sua remuneração dos seus proventos. Quem ganha mais do que o teto, os seus dependentes vão receber 100% do teto e 70% do que exceder ao teto. Muito bem. A pensão, ela pode ser temporária ou definitiva. Pensão temporária, ela é devida aos filhos ou enteados até 21 anos ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Vocês devem saber que a jurisprudência vem considerando que esse limite em 21 anos deve ser ultrapassado.
Então é verdade, a jurisprudência vem considerando muitas vezes que essa pensão ela deve ser paga até os 24 anos, deve ser paga enquanto durar o curso superior desse filho ou desse enteado. Isso é entendimento jurisprudencial. Nós não mudamos ainda a definição da lei. A lei continua estabelecendo como limite os 21 anos. É importante que vocês saibam o que diz a lei e o que entende a jurisprudência. O entendimento jurisprudencial realmente vem oscilando entre até 24 anos, quando o filho ele vem cursando o ensino superior, e alguns julgados mais recentes vêm estendendo isso, não vem mais estabelecendo como limite máximo os 24 anos, quando o filho ou enteado ele continua a cursar o ensino superior, eles vêm admitindo esse prolongamento. Mas a lei estabelece que o limite máximo é 21 anos. Já a pensão vitalícia, ela é devida ao cônjuge sobrevivente ou à companheira ou companheiro que comprove união estável. E o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que essa pensão ela é devida também quando estamos tratando aqui da união homoafetiva. Então, quem tem companheiro, quem tem uma relação homoafetiva, terá também direito, desde que comprove essa relação, essa união estável, terá esse companheiro sobrevivente o direito a receber a pensão de servidor público. Inclusive, a Advocacia Geral da União também já se posicionou nesse sentido. A AGU tem parecer da Consultoria Geral da União nesse sentido de que deve ser, sim, pago pensão aos companheiros ou companheiras de relações estáveis homoafetivas. O que se tem que comprovar é essa união estável, o caráter estável dessa relação. A 8.112 menciona, inclusive, que deve ser pessoa designada. Isso às vezes vem sendo objeto de questões em concurso público. Tem que haver a designação por parte do servidor. Apesar da lei realmente estabelecer que deve ser pessoa designada, essa pessoa não necessariamente precisa ser designada. A designação seria um instrumento facilitador para a administração pública. Ali nós teríamos o servidor formalizando, expressando a sua vontade de que aquela pessoa venha receber a sua pensão. Mas se for comprovado, por exemplo, a união estável, ainda que não haja designação, será devido o pagamento dessa pensão. Então, apesar da Lei 8.112 exigir a designação, já é consenso doutrinário, jurisprudencial, Tribunal de Contas da União também já reconhece perfeitamente essa possibilidade, STJ, não há nenhuma dúvida de que a pessoa que não foi designada, desde que ela comprove a união estável, ela terá sim direito a receber essa pensão. Se não houver cônjuge ou companheiro, são contempláveis os pais e a pessoa designada maior de 60 anos ou portadora de deficiência. Eu também acho interessante que a gente possa destacar que quando o servidor ele tem pensões vitalícias e temporárias, essa pensão ela será dividida. Então, se ele tem 2 filhos, metade da sua pensão será paga aos filhos, 50% para cada filho, e 50% será pago para o cônjuge sobrevivente. Agora, a partir do momento em que esses filhos atingem a maioridade, ou seja, a partir do momento que eles deixam de receber as suas pensões, essas pensões são temporárias, o outro filho passa a receber 100% dos 50%. Então, o servidor que tem uma remuneração, um provento de aposentadoria, ele falece e deixa dependentes temporários, vitalícios e temporários. Ele deixa 2 filhos e uma esposa, por exemplo. 50% da sua remuneração vai para a esposa, 50% para o cônjuge sobrevivente, e 50% vai ser dividido entre seus 2 filhos. O primeiro, o mais velho, atinge a maioridade, não tem direito mais a receber a pensão temporária. O outro filho vai receber toda a pensão temporária. No momento em que esse outro filho também atingir a maioridade, a esposa ela vai receber 100% dessa pensão. Com relação à contribuição do aposentado e do pensionista, esse foi um tema muito debatido, porque, primeiramente, o governo criou a obrigatoriedade da contribuição do aposentado e do pensionista, e o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa obrigação de se exigir contribuição do aposentado e pensionista.
A nossa Constituição, então, foi emendada para atender aos reclamos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal apontou os vícios de inconstitucionalidade, o governo, então, mandou emendas à Constituição para suprir esses entraves apontados pelo Supremo. E a partir de então, constitucionalmente, segundo o Supremo Tribunal Federal, está se exigindo o pagamento, a continuidade da contribuição dos aposentados e pensionistas, mas apenas daqueles que recebem acima do teto do regime geral de previdência social. Com um detalhe: o percentual que é devido, ele só começa a incidir sobre a parcela que excede ao teto. De novo, vamos colocar alguns números para ilustrar melhor o que significa esse dispositivo constitucional. Vamos arbitrar novamente o teto do regime geral de previdência social em R$4.000. Servidor que se aposenta ganhando até o teto do regime geral de previdência social, ele não paga, ele para de pagar a contribuição para a previdência. Se ele pagava 11%, que é o percentual normalmente, ordinariamente previsto pela União e previsto pela maioria dos estados e municípios, ele pagava então na atividade 440, vamos dizer que ele ganhasse R$4.000, ele recolhia 440 para a previdência social, para a previdência especial dele, servidor, e quando ele vem a se aposentar, ele deixa de contribuir com esses 440. Se o servidor ganha, no entanto, mais do que o teto do regime geral de previdência social, ele vai ter que continuar contribuindo, mas apenas sobre a parcela que excede ao teto. Vamos de novo a valores. Se o servidor ganha, por exemplo, R$14.000, ele vai contribuir para a previdência com 11% sobre esses R$14.000. No entanto, quando ele consegue a aposentadoria ou quando ele falece, os seus dependentes passam a receber a sua pensão, então esses 11% vão incidir sobre o valor que ultrapassa o teto. Se o servidor está na ativa, ele contribui com 11% sobre 14.000. Se o servidor passa a inatividade remunerada, se ele passa a aposentadoria, e ele tem direito a receber os R$14.000, ele não vai continuar contribuindo com 11% sobre os 14, porque ele é isento até o teto do regime geral de previdência social. No nosso exemplo, o teto está arbitrado em R$4.000. O que é que excede a R$4.000? Excedem R$10.000. Então, nós vamos aplicar 11% sobre 10.000 e não 11% sobre 14.000. Cuidado! Quem ganha mais do que o teto do regime geral de previdência social e se aposenta, ou o pensionista dessa pessoa, desse servidor, que ganha mais do que o teto do regime geral de previdência social, continuará contribuindo para a previdência. Mas essa contribuição, ela só começa a incidir sobre a parcela que excede ao teto do regime geral. Até o teto, há uma isenção para todos. No tocante ao abono de permanência, ele foi um estímulo criado pelo nosso legislador constituinte para que o servidor que, tendo condições de se aposentar, resolve permanecer na atividade. É interessante para o Estado que o servidor que tem o direito de se aposentar, que ele continue na ativa. Se esse servidor vem a se aposentar, imagine aqui a situação de um juiz federal que resolve se aposentar. Ele reúne todos os requisitos estabelecidos em lei e então pede a sua aposentadoria voluntária. Se ele pede aposentadoria voluntária, o Estado vai ter que pagar a sua aposentadoria, os proventos da aposentadoria desse magistrado, e vai ter que nomear um novo magistrado e remunerá-lo também por essa atividade. Se esse servidor que se aposentou, se ele continua no exercício das suas funções, o Estado teria então uma economia, e para que o Estado possa economizar, o Estado incentiva esse servidor a permanecer na ativa. É o que ocorre com o abono de permanência. O servidor que, podendo se aposentar, não se aposenta, ou seja, reunindo os requisitos da aposentadoria voluntária, que nós vimos agora há pouco quais são esses requisitos, mas vejam, a gente vai também estudar aqui algumas regras de transição. O servidor que, reunindo as condições para a aposentadoria voluntária, não se aposenta, ele receberá um abono de permanência.
algumas pessoas confundem um abono de permanência como se ele fosse uma isenção da contribuição da Previdência. Não estamos tratando aqui de isenção. O servidor que, podendo se aposentar, continua na ativa, ele continua a recolher para a Previdência, mas o valor que ele contribui, ele recebe novamente a título de abono. Então, juridicamente, nós sabemos que são institutos distintos, tanto o abono quanto a isenção. Não há isenção da contribuição. O servidor que tem condições de se aposentar e permanece na ativa, continua contribuindo. Agora, o valor que ele contribui, ele recebe a título de abono de permanência. No que concerne a aposentadoria proporcional e a compulsória, a aposentadoria proporcional, ela é devida sim, mas apenas quando o servidor homem, ele atinge os 65 anos de idade. Nós já vimos que ter 65 anos de idade, por exemplo, não é um requisito suficiente para que o servidor faça jus à sua aposentadoria. É necessário que ele reúna concomitantemente idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo. Se ele não reúne todos esses requisitos, ele não pode se aposentar. No entanto, ele reunindo pelo menos um requisito, que é o da idade, 65 anos de idade, ele já tem direito a se aposentar proporcionalmente. Para a mulher, o requisito é que ela tenha pelo menos 60 anos de idade. No caso do servidor ou servidora que atinge os 70 anos de idade, que é a nossa aposentadoria compulsória, tanto o homem quanto a mulher terão direito a se aposentar proporcionalmente. Veja, o tratamento diferenciado, o tratamento privilegiado conferido pelo legislador para as mulheres vai para a aposentadoria voluntária, vai também para a aposentadoria proporcional, mas não atinge a compulsória. A compulsória ocorre tanto para o homem quanto para a mulher aos 70 anos de idade. Então, se a mulher atinge os 70 anos de idade, ela terá que se aposentar. Se o homem servidor atinge os 70 anos de idade, ele necessariamente tem que se aposentar. E se ele não reúne ou se ela não reúne esses requisitos, os requisitos todos estabelecidos pelo legislador para a aposentadoria voluntária, se aposentará proporcionalmente ao tempo de contribuição. Com relação ao regime complementar oficial de previdência, aí nós voltamos para aquela nossa fala inicial sobre a mudança promovida pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Até então, o servidor ele tinha direito a se aposentar com a sua remuneração da ativa. Então, se um juiz ganha 20 mil reais, ele iria se aposentar ganhando 20 mil reais. Se um fiscal ganhasse 15 mil reais, ele ia se aposentar ganhando 15 mil reais. Isso foi e ainda é considerado por uma parcela significativa da nossa imprensa como sendo um privilégio odioso dos servidores públicos, como se os servidores públicos fossem realmente a causa de todos os males previdenciários do nosso país, ou, se não todos, de uma parcela significativa desses males. O que não se dá ênfase é que o servidor público ele contribui sobre toda a sua remuneração. O paralelo que se faz sempre é que um alto executivo de uma multinacional, ainda que ganhe remuneração de 100, 150, 200 mil reais, vai se aposentar pelo regime geral de previdência social com uma remuneração muito aquém da que ele recebia dessa multinacional. É verdade, mas ele contribui para receber esse valor. Ele não contribui para a Previdência Social sobre aquilo que excede ao teto pago pela Previdência Social. Então, se ele ganha 100 mil reais, ele não contribui sobre 100 mil reais. Ele contribui sobre o teto do regime geral de Previdência Social. Enquanto que o servidor público, ele contribui sobre o bruto, sobre o total da sua remuneração, seja vencimento, seja pelo regime de subsídio. Então, o servidor público foi tratado e ainda é tratado como um dos grandes problemas para a nossa Previdência. E em 2003, a nossa Constituição foi alterada para acabar com esse problema. A partir de 2003, então, o servidor ele não deveria mais se aposentar integralmente, com proventos integrais, mas deveria sempre observar o teto do regime geral de Previdência Social. Para que o servidor viesse a receber, a título de aposentadoria ou os seus dependentes, pensão acima do teto do regime geral de Previdência Social, seria necessário que o servidor contribuísse para uma previdência complementar oficial. Não é previdência privada, é uma previdência oficial complementar. Então, o servidor vai recolher para receber até o teto do regime geral de Previdência Social,
E o servidor vai recolher também para receber, quando ganha mais do que o teto, vai contribuir também para a Previdência Complementar Oficial. Isso em 2003. Só que esse dispositivo constitucional, que foi objeto de tanta discussão na época, ele ainda não foi regulamentado. É necessário para que se crie, para a implementação, para a aplicação desse dispositivo constitucional, é necessário que o Poder Executivo ele venha a criar, através de uma lei de iniciativa do Poder Executivo, melhor dizendo, essa Previdência Complementar Oficial. Ainda não foi criada essa Previdência Complementar Oficial. Está para ser criada, mas há anos que se anuncia essa criação. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vem anunciando, inclusive, que ela vai ser tão atrativa que os servidores vão querer migrar para esse novo sistema. Isso é algo que nós temos que aguardar para verificar com mais cautela. Então, essa sistemática de que o servidor vai contribuir para receber o teto do regime geral de previdência social e para uma previdência complementar quando ele ganha mais do que o teto do regime geral de previdência social, essa sistemática só passará a valer quando for criado essa previdência complementar oficial. Até lá, permanecem as regras pretéritas, as regras antigas, ou seja, o servidor ele terá direito a se aposentar recebendo integralmente, porque ele contribui sobre o total da sua remuneração. Isso também é um tema discutido. Essa minha afirmação ela é muito discutida. Atualmente, os veículos de comunicação vêm divulgando que o governo entende que todos os servidores que ingressaram no serviço público após a emenda constitucional 41 de 2003, que eles serão obrigados a migrar para esse regime complementar oficial de previdência. Apesar do governo vir anunciando isso, apesar dessas informações que têm origem no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, é importante que você que está estudando para concurso saiba que o dispositivo da emenda constitucional 41 de 2003 menciona que até a criação, que após a criação desse instituto, aqueles que ingressaram no serviço público estão obrigados. Então, quem ingressar no serviço público no dia seguinte à criação desse regime complementar oficial de previdência, esse servidor obrigatoriamente já está inserido nesse novo regime. Até o dia da implementação, até o dia da criação, esse servidor não pode ser obrigado. É isso que diz expressamente a nossa Constituição. O servidor que ingressou no serviço público até a data anterior à da criação do regime complementar oficial, ele só passa a ser regido pelo novo sistema se ele expressamente optar por migrar para esse novo sistema. Então, muito bem, criado o regime complementar oficial de previdência, os servidores contribuirão, como eu mencionei, como os empregados privados para receberem até o limite máximo previsto no regime geral de previdência social. Caso o servidor perceba a remuneração que supere o limite de contribuição do regime geral de previdência social, contribuirá para o regime complementar oficial, não é previdência privada. De previdência em percentual ainda a ser definido. Hoje, o que é que nós temos? Os servidores contribuem para a previdência ordinariamente com 11% da sua remuneração bruta. Quando for criado esse novo regime, qual vai ser um percentual que vai incidir? Porque ele já vai contribuir para receber o teto do regime geral de previdência social. E aquilo que excede, ele vai contribuir com quanto? Com 7%, com 5%, com 8%, e aí nós temos muitos boatos, mas ainda não temos um percentual definido, porque, como eu mencionei, nós ainda não temos um regime complementar oficial de previdência. A Constituição também ela possui algumas regras de transição. Nós temos, por exemplo, regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional 20 de 1998. Então, esse servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 20 de 98, ele pode se aposentar, mas ele vai ter que pagar um pedágio. Como é que se dá esse pagamento desse pedágio? Coloquei aqui os requisitos para a aposentadoria desses servidores que se submetem a essa regra de transição prevista pela Emenda Constitucional 20 de 98. A idade mínima para o homem são 53 anos, para a mulher, 48 anos. O tempo de contribuição continua o mesmo, 35 para o homem, 30 para a mulher. O pedágio é de 20%, tanto para o homem quanto para a mulher, do tempo restante. Que tempo restante é esse? É o tempo que faltava para esse servidor se aposentar em 1998.
na data de publicação da Emenda Constitucional 20 de 98. Vamos entender isso através de um exemplo. O servidor ingressa no serviço público em 1978 com 18 anos. Então, quando foi publicada a Emenda Constitucional número 20, em 1998, ele tinha 20 anos de contribuição. Nós vimos que, para ele se aposentar, ele precisa de pelo menos 35. Então, e 53 anos de idade. Então, o servidor que tinha 20 anos de contribuição em 1998, faltavam apenas 15 para ele. Faltavam 15, mas com um pedágio de 20%, vão faltar agora 18. 20% sobre 15 dá 3. Então, vamos acrescer 3 anos. Esse servidor que em 1998 tinha 20 anos de contribuição, faltavam 15, agora ele só vai poder se aposentar com mais 18 anos de contribuição. Ele vai ter aí, nesse caso, esse nosso servidor aí, ele vai ter contribuído pelo menos por 38 anos. Então, a questão é justamente essa. Fixamos a data parâmetro em 1998. Em 1998, faltava quanto tempo para esse servidor se aposentar pelo tempo de contribuição? O valor resultante, nós vamos aplicar aí 20% de pedágio, tanto para o servidor quanto para a servidora. Lembrando, 53 anos de idade para o homem e 48 anos de idade para a mulher. Outra situação transitória nasceu, para esses mesmos servidores, nasceu com a Emenda Constitucional 47 de 2005. Vejam, a Emenda Constitucional número 20 de 98 trata dos servidores que ingressaram até 98. Essa Emenda Constitucional 47 de 2005 também está tratando dos servidores que ingressaram no serviço público até 1998, até a data de publicação da Emenda Constitucional número 20. E ela dá um privilégio maior para aqueles servidores que têm mais tempo de serviço público. Não há idade mínima para o homem, nem há idade mínima para a mulher. Mas o que é exigido? São 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher. Até agora, nada mudou. Mas o tempo de serviço público, que não era exigido anteriormente, agora são 15 anos para o homem, 15 anos para a mulher. E o tempo no cargo, 5 anos para o homem, 5 anos para a mulher. Muito bem, preenchido todos esses requisitos, o servidor pode se aposentar? Não, ainda não. Preenchido todos esses requisitos, o servidor que ingressou no serviço público antes de 1998, servidor efetivo ou vitalício, ele vai ter o direito de diminuir um ano no limite de idade. Esse limite de idade não são os 53 que nós estudamos agora há pouco, mas os 60 que vigoram, 60 anos de idade, para cada ano a mais de contribuição. Tempo de contribuição, 35. Cada ano a mais que ele contribuir, ele diminui um da idade. Contribuiu 36, pode se aposentar com 59 anos. Contribuiu 37, pode se aposentar com 58 anos de idade. Mesma situação para a mulher, só que a mulher vai ter como limite de idade os 55 anos. Cada ano que ela contribuir a mais, 30 anos, ela tem direito a se aposentar com 55. Se ela contribui 31 anos, então ela tem direito a se aposentar com 54. 32 anos de contribuição, tem direito a se aposentar com 53 anos de idade. Esse é o benefício criado para esses servidores que ingressaram no serviço público até 1998. Essa é a segunda regra de transição que, conforme eu mencionei, ela privilegia os servidores que têm mais tempo de serviço público. Regressamos com uma pergunta encaminhada por Carlos Frederico. Ele indaga o seguinte: professor, quem tomou posse em 2004 em cargo público efetivo, ele tem direito a se aposentar recebendo a sua aposentadoria integral? Veja só, conforme nós mencionamos, a emenda constitucional que constitucionalmente encerra o direito do servidor a receber proventos integrais de aposentadoria, ela é de 2003. No entanto, essa emenda à Constituição, ela determina que seja criada através de lei de iniciativa do Poder Executivo um regime complementar oficial de previdência. Essa mesma emenda também determina que, após ser criada essa
esse regime complementar oficial de previdência, os servidores que ingressarem no serviço público obrigatoriamente estarão inseridos nesse novo regime, e que aqueles que ingressaram anteriormente só poderão migrar para esse novo regime mediante sua expressa opção. É necessário que o servidor venha optar expressamente por pertencer a esse novo regime complementar de aposentadoria. Então, nós temos hoje uma situação tanto quanto estranha, porque a legislação infraconstitucional, ela vem tratando os servidores que ingressaram até 2003. Ela não trata dos servidores que ingressaram após 2003. No entanto, por tudo que eu acabei de explicar, quem ingressou depois de 2003 até a data de implementação, de criação desse regime complementar oficial de previdência, não vai se submeter a ele. Se não se submete a ele, se submete a qual disciplinamento? Só pode ser aquele pretérito, aquele que antecede a esse regime complementar oficial. E o que antecede ao regime complementar oficial é aquele que permite o servidor se aposentar com proventos integrais, se ele reúne os requisitos para aposentadoria voluntária, por exemplo. Então, aquele que tomou posse em cargo público efetivo ou vitalício em 2004, constitucionalmente terá sim direito a receber a sua aposentadoria integral, porque ele só vai passar a pertencer a esse novo sistema, a esse novo regime complementar, se ele expressamente fizer essa opção. É isso que diz a nossa Constituição, é isso que reza a Emenda Constitucional 41 de 2003. Ainda que nós venhamos a tomar conhecimento pela imprensa de que não vem sendo esse o entendimento que está sendo divulgado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muito bem, pessoal, nós finalizamos o nosso módulo de agentes públicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe para o site da EBEG ou através do Twitter @baltarneto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.